bom ter você aqui conosco, viu? É uma honra ter você. Você é um presente do Papai do Céu aqui para o nosso grupo. Com cada palavras maravilhosas, estávamos morrendo de saudade. E agora com esse Também. curso, então, vamos sugar tudo dela, né, Claudinha? Já era boa antes, imagina agora, né? Boa noite, pessoal. Para quem não me conhece, eu sou a Dani. Nós estamos aí junto com a Claudinha, com a Rafa, Aninha, Vaninha, direcionando aí esse encontro tão maravilhoso, mas é só direcionar, porque quem age é o Espírito Santo, e o Senhor nos presenteia cada encontro com pessoas maravilhosas para enviar uma mensagem que eu tenho certeza que cada um precisa, cada um necessita. Deus é tão maravilhoso que Ele prepara, Ele dá sinais, porque você foi escolhido, você foi escolhida para estar aqui hoje. Não despreze esse momento tão importante que o Senhor reserva para a gente. Ele, na simplicidade, Ele fala conosco, pode ter certeza. Eu não sei o que você passa, como está seu coração hoje, como está sua mente, mas pode ter certeza, você é muito especial para o Senhor. Ele quer te carregar no colo, Ele quer te dar certeza que mesmo na escuridão há luz. É a luz que Ele traz para você. Não fique em pânico, não desista. Muitas vezes nas nossas tribulações a gente acha que não vai dar certo, que a gente não vai encontrar a luz, mas é nesse momento que você tem que ter a certeza e crer que o Senhor não te abandona, Ele não está ao teu lado, Ele não está atrás de você, Ele não está na sua frente. Nesses momentos de muitas tribulações, Ele te carrega no colo. Amém? Então, todos os dias a gente inicia com exercício de respiração, para acalmar nosso coração, acalmar nossa mente, para que a gente esteja bem sensível para perceber a mensagem que Ele tem para nos dar. Aí quem faz é uma luzinha, né, Malu? Boa noite, gente. Agora eu quero que vocês sentem em uma posição confortável, que vocês fechem os olhos, coloquem a mão no coração, esvazie tudo que está na sua cabeça, todos os pensamentos do seu dia a dia, todos os problemas que você tem para resolver, todo o seu trabalho. Agora é um momento de conexão de você e Deus. Respira fundo, inspirando coisa boa, alegria, amor. E solta tudo de ruim que está dentro do seu coração, que não agrada a Deus, que está te fazendo uma pessoa ruim. Mais uma vez, inspira coisa boa, harmonia, gratidão. E solta toda a raiva, toda a angústia, todo o sentimento de amargura. Mais uma vez, inspira coisa boa, felicidade, perdão. E solta tudo de ruim que está impedindo que o Senhor faça morada no teu coração. Tudo de ruim que está te afastando de Deus. Hoje eu peço ao Senhor que o Espírito Santo se revele nessa noite, que tudo que Ele quer nos dizer, toda mensagem que Ele quer nos passar, Ele coloque na boca de cada pessoa que vai falar aqui hoje os 5 propósitos de Deus na sua vida. Deus tem vários propósitos na nossa vida. Mas será que todos esses propósitos vão acontecer como e quando queremos? Provavelmente não. Os planos de Deus para você são muito maiores do que você imagina. Por exemplo, você está precisando de um trabalho, está passando alguma dificuldade, e aí você consegue uma entrevista de emprego, e aí você não consegue entrar. Você vai ficar bravo, revoltado, mas aí lá na frente você vai entender que foi para te deixar mais forte, porque aí você pode entrar em uma empresa melhor, um salário que vai te ajudar melhor. Então, nós só temos que entregar a Deus os nossos planos e propósitos e aceitar os propósitos de Deus que vierem para nós. Porque quando um guerreiro vai para uma batalha,
ele volta dela mais forte e mais confiante. Amém? Aí, Amanda, fica à vontade, viu? Oh, meu Deus do céu, dá vontade de estar aí para te apertar, viu, mãozinha? Coisa linda, gente, que Deus abençoe. Assim, é impressionante mesmo, né? Como com poucas palavras a Maluzinha consegue, assim, fazer a gente desmoronar, né? Inclusive, assim, um ponto que ela tocou é um dos pontos principais, assim, do que eu vou falar, e como que é Deus confirmando cada palavra, né? Bom, gente, 5 propósitos, né? Primeiramente, eu quero, assim, contextualizar vocês, né? Porque o motivo do tema. Tem um livro, eu não sei se alguns de vocês já leram, mas se não, fica, assim, completamente a dica e encorajo vocês a lerem. Eu li agora pela segunda vez ele. Peraí, desculpe, gente, deixa eu tirar o no silencioso aqui, senão vai ficar atrapalhando, gente. Aqui, pronto. E aí, eu participo de um grupo de leitura de mulheres, né, em que a gente leu um livro que chama Uma Vida com Propósitos. É um livro, assim, muito impactante, principalmente para quem está, às vezes, ou começando a caminhada, né, na vida cristã, ou está um pouco afastado e quer voltar. Às vezes as pessoas que não confiam, né, tanto na sua identidade como filho e filha de Deus. Então é um livro assim que é uma jornada de 42 dias em que você lê um capítulo por dia e assim é transformador mesmo, sabe? Como que Deus fala conosco a cada dia dessa jornada. Então, assim, é um livro que me impactou muito no passado, na primeira vez que eu li, e me impactou novamente de uma forma até diferente dessa vez. Então, eu não podia deixar de exteriorizar isso para vocês. Então, quando a Dani me falou, eu falei, olha, eu já tenho quase que o assunto sobre o que eu gostaria de compartilhar com os irmãos e irmãs aqui presentes. Então, é isso. E o livro, isso aqui não é um resumo do livro, porque o livro, assim, é uma fonte inesgotável, mas é um pouquinho da mensagem que é para poder aguçar ainda mais vocês a lerem o livro, tá? Mas um objetivo, assim, do autor, sabe? E que faz a gente meditar, são nesses 5 pilares, sabe? Dos propósitos de Deus. Porque bem como a Maluzinha falou, que a gente faz muitos planos, né, gente? A gente planeja, às vezes, conquistar alguma coisa de bem material, ou às vezes a gente planeja, né, mudar de emprego, às vezes a gente planeja, né, fazer alguma coisa com a nossa família, às vezes quem é solteiro planeja casar-se, enfim, a gente tem muitos planos na nossa vida terrena. Só que esses planos como a Malu falou, né, não são nada, entre aspas, perto dos planos que Deus tem para nós, porque muitas vezes está de acordo, né, com os planos que a gente deseja, mas a própria palavra diz, o coração do homem faz planos, mas são do Senhor que vem a provisão e os planos maiores e melhores, né, e esses 5 propósitos, eles começam como uma base, primeiramente, do grande mandamento que o Senhor nos ordenou, né? Na verdade, que é o amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo grande mandamento, que é amar ao outro como a nós mesmos, amar ao próximo como a nós mesmos, né? E aí, a palavra diz também sobre o que Jesus, né, prestes a ser crucificado, à mesa com seus discípulos, ele falou, né, também, ele manifestou ali o poder dele sobre as nossas vidas, né, e depois ele ainda ordenou os discípulos, né, sobre a grande comissão, ou seja, sobre
a grande missão que era dada a eles, né? Vão e façam os discípulos. Então, assim, digamos que esses 5 propósitos, eles têm a ver completamente com essas duas bases, que é dos 2 grandes mandamentos do Senhor e da grande comissão. E o primeiro deles, gente, é esse, do grande mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Então, o primeiro propósito que Deus nos criou, ele nos formou, né? Nós meditamos muito sobre o Salmo 139, lá, desde o ventre da minha mãe, Deus, né, sabe de todas as coisas a nosso respeito. Ele nos formou. E qual que é o primeiro propósito dele para nós? É amar a ele sobre todas as coisas. Então, nós somos salvos e nós estamos vivos. Deus nos permite a misericórdia dele, pela graça dele, todos os dias que nós acordemos e que nós vivemos, apesar das circunstâncias ruins, mas ele nos permite para quê? Para que a gente glorifique, ame ele, adore ele. Então, nós somos instruídos para poder reconhecer a glória de Deus, para poder louvar a sua glória, para poder refletir a sua glória e para viver a glória do Senhor. Só que, aí muitas vezes a gente se pergunta, quando a gente glorifica a Deus? Sabe? Porque às vezes soa assim, um pouco vago, né, para muitas pessoas que não conhecem a palavra. Então, quando eu posso glorificar a Deus? Quando eu glorifico? Quando eu dou a honra ao Senhor? Primeiramente, quando a gente o ama de todo o coração. Segundo, quando a gente o adora. Terceiro, quando a gente ama o próximo, que é o segundo mandamento. Então, gente, amar a Deus, ele nos fez para isso. Ele nos salvou para isso. Então, é muito importante a gente falar dele para as pessoas. Então, quando a gente, no nosso processo, da nossa santificação, do nosso amadurecimento espiritual, a todo momento a gente tem que buscar, Senhor, né, que o Senhor me capacite a te servir, que o Senhor me ilumine para poder falar do Senhor para as outras pessoas. Senhor, me dê oportunidade de falar do Senhor. Então, isso aí é a manifestação do amor a Deus. E quando eu falo de adoração, muitas vezes também, algumas pessoas, e eu posso falar que eu já me incluí nisso, às vezes a gente tem uma mentalidade que a adoração é apenas o louvor, né? Mas não é, a gente adora o Senhor em cada momento da nossa vida. É no trabalho, é com a família, é com os amigos, é dentro da igreja, né, em qual eu congrego, enfim, a todo momento da nossa vida, em cada ponto da realidade da nossa vida, a gente pode adorar ao Senhor, né? Só que, ao mesmo tempo, Jesus falou, né, pega a sua cruz, negue a si mesmo. E aí, o que é o negar a si mesmo, né, gente? Que é uma manifestação de amor a Deus também. Quando Paulo lá fala que a gente oferte como sacrifícios vivos, o que Deus quer de nós? Que a gente se renda a Ele. Então, quando a Bíblia fala assim, olha, de adorar a Deus, de amar a Deus, é uma forma de render-se a Ele, né? O louvor que a Fefe colocou, que foi falando que em teus braços é o meu descanso. Ou seja, quando eu me rendo, eu descanso sobre o Senhor. E isso eu estou me entregando a Ele. Então, quando fala negar a si mesmo, não é somente, muitas vezes, negar a minha vontade, negar a minha carne, mas é também render-se a Ele. E aí, gente, é importante também a gente falar o quê? Existem barreiras. Barreiras em que a gente mesmo, como pecadores, a gente impõe. E barreiras que nos afastam de Deus, barreiras que nos impede essa total entrega ao Senhor. E uma delas é o medo. Quantas vezes a gente se afasta do Senhor por medo?
né? Muitas vezes a gente não consegue confiar plenamente no Senhor. Muitas vezes a gente tem medo, né, de se render totalmente por não saber como fazer. E aí, primeiramente, qual que é a dica? Se eu tenho medo, diante de um medo, eu vou orar e vou olhar para Jesus na cruz. Porque é a paz do Senhor, o amor ao Senhor, ele afasta todo medo. Então, nada maior do que a manifestação do amor de Deus, né? Que lá a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu filho, né? Para nos salvar. Então, a gente tem que olhar para Jesus na cruz, né? Segunda forma que nos impede, sabe, gente, de nos render, de nos entregar ao Senhor, é o orgulho. Oh, meu Deus do céu, como às vezes nós somos orgulhosos, né? E aí, o que que acontece quando a gente se sente orgulhoso ou orgulhosa? A gente não obedece ao Senhor. E aí, sabe aquela sensação assim, ah, não, Senhor, deixa que aqui eu resolvo, né? Ou a gente vai e tenta, né, com as próprias mãos, na força do nosso braço, e a gente quer controlar, e a gente quer fazer da nossa maneira, e aí a gente não entrega. E aí a frase é: Senhor, me ajude a não ser orgulhosa. Me ajude a confiar no Senhor de pleno coração e obedecer os teus mandamentos. É difícil, gente? É muito difícil, porque a nossa carne milita contra o nosso espírito. Mas a gente precisa chamar o Senhor Jesus para perto de nós. Senhor, me batiza hoje com a tua humildade, com a tua mansidão, e me ajude, né, a me render ao Senhor. E a última coisa que às vezes nos impede, né, dentre outras coisas, mas que eu quero ressaltar, é que às vezes a gente fica confuso, né? Às vezes gera uma confusão, o mundo, né, tá aí às vezes diante de nós para nos confundir. Quantas vezes a gente recebe iscas, né, em que vai confundir a nossa mente, às vezes a gente está num progresso aí de caminhada cristã, e aí vem alguma confusão na nossa cabeça, no nosso coração, e isso inebria a nossa visão e nos afasta de Deus. Mas tudo isso aí, gente, também reflete muitas vezes numa coisa que mina o nosso coração. E que não adianta a gente falar que muitas vezes a gente não é, mas que muitas vezes a gente é. É o problema da inveja. E eu quero ressaltar aqui para vocês uma coisa que às vezes, muitas vezes a gente acha que isso não é inveja. Mas quando, em algum momento, a gente se compara com outras pessoas. Sabe aquela coisa assim? E a rede social, assim, ela é perfeita para incentivar muitas vezes isso. Eu olho na rede social a vida de alguém, geralmente as pessoas postam as coisas boas da vida, né? Somente. E eu vejo aquilo ali, e aí naquele momento me vem à cabeça alguma forma de comparação. E aí eu começo, na minha mente, no meu coração, a me comparar, a ter uma sensação, por exemplo, de quando eu estou passando por uma situação ruim, eu vejo alguém que está numa situação boa, eu penso assim, nossa, seria justo eu ter isso também, seria justo eu ser assim também. E isso, gente, é a inveja se manifestando. Porque eu vi uma frase hoje e eu achei assim perfeita a analogia, que a inveja é a febre, é a dor no corpo. Mas ninguém enxerga que a doença, nesse caso, é a dúvida em relação a Deus. Eu começo a duvidar da justiça de Deus. Eu penso assim, nossa, Senhor, como eu sofro injustiça,
Ou seria justo eu ter isso também? Seria justo eu ser assim também, eu ser como fulano, eu ter as coisas também como ciclano? Às vezes, você não é que você deseja o mal para outra pessoa, mas ao ponto em que você começa uma comparação, uma competição no seu coração, aquilo ali é inveja se manifestando. Então, que o Senhor abençoe cada um que está aqui ouvindo e cada um que vai ouvir, a que quando sentir isso no seu coração, ou ter isso na sua mente, que se você manifeste naquele momento e batalhe espiritualmente, pedindo a Deus para que quebre essa corrente que tenta te aprisionar no seu coração, porque isso afasta do Senhor. Mas, enfim, o segundo ponto, segundo propósito. Assim como eu falei do primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas, o amar ao próximo como a si mesmo. E aqui vem a fala do quê? Do ministério. Porque quando Deus manda a gente amar ao próximo, ele está dizendo, sirva ao próximo. Porque servir é manifestação de amor, né? Então, Deus nos criou com esse propósito também. Propósito de servir a Deus. Servir a Deus como? Manifestando o amor pelos filhos e filhas dele. Nossos irmãos. Nossos irmãos, gente, eles são a manifestação aqui de Deus na Terra. Então, por isso que Deus manda a gente amar, né? Muitas vezes a gente quer manifestar esse amor de outras formas, não servindo. É bom manifestar o amor com elogios, com manifestações na família, manifestações com amigos que você ama, mas servir significa servir a quem você ama e muitas vezes a quem você não ama. Então, amar a quem te ama é fácil, né? O desafio está em amar os seus inimigos, orar e abençoar os seus inimigos, né? E aí vem uma coisa que é um ponto muito importante nesta questão de amar ao próximo. É diante das suas dores. Porque vocês já perceberam que amar a Deus nas circunstâncias em que você está bem é bom também? É fácil. Mas o difícil é servir amando ao outro quando você está passando por experiências dolorosas. E são nas experiências dolorosas que Deus nos usa, gente. Muitas vezes, e é o que eu já ouvi e quero compartilhar aqui com vocês, que Deus não desperdiça nada. Ele não desperdiça momento nenhum, circunstância nenhuma na nossa vida. É diante das circunstâncias dolorosas em que ele vai usar isso aí para que você seja testemunho vivo da manifestação da glória dele na sua vida. Então, assim, os problemas fazem com que a gente se reúna com as pessoas, a gente busque a comunhão com as pessoas. Então, é importante a gente, mesmo diante das circunstâncias dolorosas, a gente peça a Deus que nos use, nos capacite a sermos aí participantes do reino dele no ministério, para servir uns aos outros, porque isso é amar uns aos outros, né? Terceiro, vá e faça discípulos. É uma ordenança de Jesus, gente. É a grande comissão que ele nos ordenou. Vá e faça discípulos. Então, o que é o evangelizar, né? Como a gente conhece muitas vezes, mas a gente não tem ideia que o evangelismo é a missão que Deus nos ordenou. Quando Jesus, o Filho amado de Deus, o Verbo encarnado veio, ele disse, vá e façam discípulos. Ou seja, leve a mensagem de Deus, compartilhe a mensagem do Senhor até os confins da terra. Por quê, gente? Nós fomos salvos para isso, para poder servir ao Senhor compartilhando a palavra dele com os outros. Porque o ministério é servir ao outro, é servir aos seus irmãos, servir na sua igreja, servir na sua família, servir no seu trabalho, servir em todos os momentos da sua vida. Agora, o evangelismo, ele é levar a palavra de Deus para quem não conhece. É você que foi salvo,
que foi redimido, com seus dons e talentos, pedir a Deus, Deus, me capacita. Qual é a forma que o Senhor quer que eu leve? Porque nós somos pessoas únicas, não é à toa que a gente tem digital própria, né, gente? Nós somos obra-prima do Senhor. Deus nos fez para isso, para que a gente leve mesmo a mensagem dele, para quem for. E não, sem comparação, sem competição, em nenhum momento Deus quer isso. Ele quer usar os nossos dons e talentos para que a gente seja capacitado por ele para levar a mensagem do evangelho dele, que é a boa nova, né? Então, tem uma parte do livro, e que é um livro, assim, que eu super recomendo também, que é um livro do pastor Igor Miguel, mas o livro chama Escola do Messias. É um livro, assim, para quem quer aprender um pouco mais sobre o discipulado, né, sobre a transformação do caráter de Jesus em mim e em você, ele fala assim, que a igreja cristã, ela cultua e adora a Deus. A igreja prega, a igreja ensina, a igreja pastoreia e a igreja catequiza a partir das escrituras. Mas promove o quê? A comunhão dos santos pelo partir do pão, a partilha dos bens e a hospitalidade. E ele fala sobre a vida missional que nós temos. E que através da igreja cristã, seja você aqui participante de qualquer igreja denominacional, você está ali com um propósito. E você vai utilizar a igreja também, utilizar a comunhão para te capacitar a levar essa mensagem para as outras pessoas, né? Então é importante estar realmente numa comunidade local, agregando, conhecendo, tendo todas essas capacidades aí por meio da comunhão com os irmãos, né, gente? Quarto e penúltimo propósito de Deus. Quando Jesus falou, vá e batize-os, né? Faça discípulos e batize-os. E o que é o batismo, né, gente? O que Deus ele nos fez para quê? Para a gente ser participante com os irmãos. Então, quando a gente está em comunhão com as pessoas, comunhão à mesa na sua casa, comunhão dentro da igreja, comunhão no seu trabalho, você está o quê? Você está ali mostrando para as pessoas que você sendo salvo, você deseja que ele seja salvo. Você deseja que ele tenha comunhão com os outros, né, irmãos? E é importante ter essa consciência do batismo, né? Então, o batismo é um comprometimento, né? O batismo é o quê? É uma relação que você tem com os outros irmãos. Então, seja você de qualquer igreja, que você tenha essa consciência, né? Que a comunhão ajuda a gente a enfrentar os problemas. E aí, gente, por fim, aí, o quinto propósito é o quê? É o ensinar todas as coisas. Deus nos fez com esse propósito, o propósito do discipulado. E o que é o discipulado? Né? Algumas pessoas às vezes têm dúvidas, eu já tive essa dúvida, então se você aqui tem essa dúvida do que seja o discipulado, nada mais é, gente, do que o tornar-se semelhante a Cristo. E é muito importante que a gente tenha isso em mente, sabe? Que quando você está na caminhada cristã, você está no processo de ser santificado pelo poder do Espírito Santo de Deus, Deus vai fazendo com que a gente crie, como se a gente olhasse no espelho, a gente reflita, tenha reflexão ali do espelho do caráter de Cristo. Então, quanto de Jesus está sendo formado em nós? Então, o discipulado é um processo de amadurecimento espiritual real, né? É um fortalecimento na fé. E aqui, todo mundo sabe que quanto mais você está próximo do Senhor, meditando na palavra, tendo um momento de estudo, tendo um momento de comunhão com o Senhor,
mais fortalecidos na fé a gente vai ficando, né? E é isso que Deus nos fez com esse propósito, em que a gente não só tenha comunhão com Ele, mas que a gente, tendo comunhão com as outras pessoas, a gente ensine as outras pessoas. Então, se a gente pudesse resumir o que seja o discipulado é o tornar-se semelhante a Cristo. Então, é Cristo sendo formado em mim e através de mim nas outras pessoas. Então, é eu ensinar sobre Jesus às outras pessoas. Então, uma vez, eu acho que eu falei aqui, se eu não falei, eu vou falar novamente, vou falar agora, que tem a mensagem da cruz, em que uma vez eu ouvi de uma irmã, e que ela falou que ela teve essa visão enquanto ela orava, que a mensagem da cruz, que é quanto mais eu recebo, mais eu compartilho. Quanto mais eu recebo, ou seja, nessa comunhão vertical com o Senhor, mais eu vou compartilhar com os irmãos, mais eu vou compartilhar com aquelas pessoas que não creem sobre o que é o amor de Jesus, né? Então, o discipulado cristão é isso, sabe, gente? É o quinto e último propósito que Deus nos fez. Então, ele nos salvou, ele nos criou, nós aqui vivamos, né, para a honra e glória dele. Aqui a gente faz planos. Deus não quer que a gente não faça planos, mas ele quer que a gente alinhe os planos aos planos do coração dele, né? Então, o crescimento espiritual é isso. É a gente ter isso em mente, que nós vamos sendo transformados de glória em glória e para a glória do Senhor, né, gente? Obedecendo os mandamentos do Senhor, muitas vezes sendo difícil quebrarmos nosso orgulho, quebrarmos o nosso medo, tendo aí muitas vezes dificuldade, né, pelas circunstâncias difíceis e dolorosas da vida, mas que a gente possa ter isso em mente, que Deus nos fez para isso, amar a Ele, amar ao próximo, ensinar as pessoas, levar o nome dEle, o amor dEle, nesse discipulado e em comunhão com os irmãos. Então, é isso que eu queria falar um pouquinho para vocês, e a importância, só para fechar, gente, a importância da gente estar aqui. Esse momento aqui, esse momento em que vocês têm comunhão, né, na igreja, em que vocês têm a comunidade, a importância, como lá em Tiago 5 fala, confessai os seus pecados uns aos outros, para que sejam curados. Então, que você tenha uma pessoa que te ajude nesse discipulado, que você tenha uma pessoa em que você possa compartilhar, confessar as suas falhas, confessar os seus pecados, porque isso cura. Porque muitas vezes a gente confessa a Deus os nossos pecados e a gente não tem muito aquela consciência que a gente foi perdoado. Isso já aconteceu comigo, acontece às vezes. Senhor, o Senhor me perdoou mesmo? E às vezes a gente precisa confessar uns aos outros. Porque no momento em que você confessa, o seu irmão é a representação de Jesus como igreja, como corpo de Cristo. Então, que vocês possam, eu encorajar vocês a ter essas pessoas que são autoridades espirituais na vida de vocês, vocês possam compartilhar, confessar, porque isso cura, gente. É experiência e testemunho que eu posso compartilhar com vocês. Então é isso, que Deus abençoe e possa aí gerar em vocês cada vez mais amadurecimento espiritual e que possam ter certeza que vocês são obras-primas do Senhor. Amém? Eu quero falar. Fale. Eu quero falar a verdade, que na rede social sempre tem essas comparações, velho, e eu repeti que ela falou que sempre reto para minha dificuldade, meu tratamento, estou sempre rezando constantemente visualizações do site do São Judas, lá no seu nome, que é do São Judas também, aquele lugar, que caminho que você faz antes de ir para Peixeira, tem uma igreja conhecida. Vou olhar aqui rapidinho. Uhum, tá.
Mas é isso mesmo, as redes sociais, Vitor, a gente precisa, né, saber filtrar e saber pedir a Deus discernimento, né, e conhecimento sobre a palavra dele também, com certeza. Lembrei, canção nova. Uhum. E eu oro também não só por mim, eu oro por meus amigos que estão ligados separados e rezo por eles também que bem, e que eles consigam, que talvez um dia de redinha e sempre tô orando também meus, para lutar com o meu amar e tentar lidar mais com meus problemas e com meus amigos também rezo sempre. Isso aí. Muito Amém. bem, Vitor. Isso aí. Já. Amandinha, esses 5 passos é o propósito dele, mas é algo que nos aproxima dele, na verdade, né? Como se fosse um passo a passo para a gente estar mais próximo, né? Mais sensível para perceber ele na nossa vida, né? E, É verdade. e é interessante que no mundo que a gente está vivendo hoje, igual você falou, né? Que não distrai tanto, eu costumo falar que é sedutor, é um desafio a gente ser assim, tanto pela dificuldade, pelos julgamentos realmente, porque nós cristãos, a gente sofre muito, né? Porque muitas das vezes nós vamos ser 1 perante 1 milhão, 2, né? E precisamos ter força, nós precisamos nos encorajar nesse discipulado aí, né? Isso. E vem me impressionando a cada vez que eu vou à igreja, a cada vez de encontros religiosos, como sempre bate na tecla do evangelizar, como sempre na tecla da gente falar mais o Senhor. Então, assim, pode ser repetitivo. Todos os dias aqui eu falo disso. Gente, não vamos perder a oportunidade de falar dele. Perder a oportunidade de como você foi tocado, o que ele fez na sua vida, porque isso evangeliza, sabe? Uhum. Às vezes está todo mundo bem aqui, mas tem uma pessoa aqui que está assim, ai, faz sentido nenhum para mim aquilo que eu estou ouvindo. E quando alguém dá um testemunho, quando alguém fala, pode ser que essa pessoa não vai virar a chave completamente, mas pelo menos uma luz acende ali, fica uma intriga que as coisas vão mudando, né? A palavra de Deus nunca volta vazia, né, Dani? A semente está aí. Ah, Você pode exato, não ver os frutos, mas a semente está ali, né? exatamente. E eu costumo dizer que é o seguinte, antigamente nós tínhamos avós que evangelizavam, né? Era o papel praticamente dos avós evangelizar. Se você olha no mundo de hoje, a gente não está tendo mais, né? É Então, verdade. assim, eu costumo falar que quem vai evangelizar são as crianças, pelo constrangimento, Amém. né? Porque aqueles que nos levavam para o caminho não nos levam mais, até pelo perfil de família que a gente está tendo hoje, a constituição das famílias, né? Então tem se Uhum. perdido. Então, assim, eu tento a criança com uma idade que fala da Bíblia e evangelizar. E eu estou de testemunho. Isso aconteceu na minha casa. As minhas filhas evangelizaram, sabe? E, porque é Uhum. perfeita, não, tem dificuldade, briga, tem castigo, isso, aquilo. Mas gera um constrangimento, realmente, quando você vê uma criança, né? Uma criança fazendo. Então, dessas 5 etapas aqui, às vezes, Ai, não pra mim sei, tá travando, Tá picando. tá É picando. a internet que tá ruim, que ela tá conseguindo, que tá meio que Acho que tá travando. travando. Então, o que eu acho que às vezes também o movimento do jovem também ajuda. E quando o jovem também, com igrejas que os jovens incentivam mais os jovens participar dos encontros, nas missas, das palestras, e vai incentivando para fortalecer mais a fé também dos jovens, também da família. Isso ajuda bastante, essa questão de exemplo. Hum. E muda muito a vida das pessoas com esses projetos, por planejar e movimentos jovens. Acho que ajuda bastante para quem se sente tocar, para quem acredita de Deus e tem dificuldade, pode ser que muda bastante.
Uhum. Verdade, Vitor. Amandinha, Sua internet está oscilando mesmo, Dani. Travou de novo. Acho que agora voltou, Dani. Oi? Mas está travando a voz dela, não está saindo. Tá. A internet tá ruim hoje. Uhum. Vamos pedir pro pessoal. Dani, não tá dando. Então, vou pedir a Amandinha. Amanda, faz uma oração para a gente finalizar, pode ser? Sim, sim. Uhum. Para Vamos escutar. colocar. Se alguém quiser mais depois da oração Sim. da Amanda, né? Alguém quiser falar? Amém? Uhum. Amém. Vamos colocar as intenções, né, lá colocadas no grupo. Verdade. Muitos. Exato. E eu verifiquei, agora que eu tô lembrando, Claudinha me ajuda a lembrar. É a Bruna, eu acho, que vai fazer uma cirurgia amanhã, não é isso? Eu não sei se é Bruna mesmo. É Bruninha, vai retirar a Bruninha, vai vesícula. retirar a vesícula, né? Vamos colocar aqui oração para ela, para todas as famílias, né, do Rio Grande do Sul. Deus querido, Pai amado, ó Deus, estamos aqui como intercessores e intercessoras mesmo, Pai, pedindo ao Senhor, Deus, que abençoe essas famílias. Ó Senhor, leve as pessoas para poder discipular também, para levar o amor do Senhor, para levar o cuidado para essas pessoas. Tenha misericórdia dessas pessoas, Senhor. Tenha misericórdia dessas famílias que muitas vezes estão ali vendo a dor, sentindo a dor, e muitas vezes nem enxergando, Senhor Deus. Busque essas pessoas, Senhor. Leve pessoas para falar do teu amor, para falar da tua misericórdia, para falar da tua graça, Senhor. E que mesmo os planos delas, Senhor, estarem sendo frustrados de alguma forma, mas mostre a elas, Senhor, os teus propósitos. Falamos aqui dos teus propósitos para a vida dele, para as nossas vidas. Indique para eles, Senhor. Mostre para eles, visita essas pessoas que estão mais precisadas do Senhor neste momento, Deus, lá no Rio Grande do Sul. Abençoe as pessoas que estão, né, levando recursos para lá, levando materiais para lá. Levante mesmo, Senhor, mais e mais pessoas para poder ajudar todas as famílias, todos os desabrigados, Senhor. Abençoe, Senhor. Abençoe a Bruna, que vai fazer a cirurgia amanhã. Deus, coloque teus anjos ao redor nesse hospital, Senhor. Que o Senhor é o médico dos médicos, estará com ela lá, Deus. Acalme o coração dela, para que ela confie plenamente, descanse no Senhor, Deus. Nós te agradecemos por todos aqui presentes, e as pessoas que não puderam participar, mas que depois ouvindo sejam tocadas e que possam perceber o teu amor por elas, Senhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Vamos orar. Amém. Quem quiser orar o Pai Nosso, né? Fica à vontade. Ora você, Amandinha. Então tá. Vamos lá. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Venha o teu reino, Senhor. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Amém. Quer tentar falar, Dani? Para despedir? Oi. Obrigada, Mandinha. Deus te abençoe e proteja, Amém. viu? É sempre muito bom ter Amém. você.
Amém. Que Deus abençoe. Travou de novo. Mandinho, um beijo no seu coração. Um beijo. Obrigada, gente. Deus abençoe. As bênçãos de Deus. Amém. E que a gente medite esses propósitos aí, né? Nessa confiança. Depois coloca o nome lá do livro. Acho que uma vez você já colocou. A gente colocou o nome desse livro lá. Sim, Uma Vida com Propósito, do Rick Warren. Eu vou mandar para a Dani, e inclusive tem áudio no YouTube, dá para acompanhar super tranquilo, e tem no Spotify também os áudios. Eu mando lá. A gente não esqueça, né, gente, dos nossos propósitos. E principalmente de lembrar que, como a Mandinha falou, a gente sonha, mas quem dita os passos é o Senhor, né? Que os planos dele são muito maiores que os nossos, são inimagináveis, a gente não consegue nem mensurar, nem pensar, né? Como diz o Salmo 139, a gente não consegue. Então, se às vezes você está com um plano aí e está achando, né, que na dúvida eu tenho que largar isso, eu preciso, já rasga esse plano, joga fora e deixa Jesus entrar com o plano dele na sua vida, que você vai ver que aí sim, né? Aí sim a felicidade vai estar na sua vida. Não tenha medo de abandonar o plano, né? De girar o ciclo, de fechar a porta, porque o plano de Deus é muito maior. Amém? Amém. Então, um Amém. beijo no coração de todo mundo. Boa noite. Fiquem na paz. Amém. Beijo, gente. Boa Tchau, tchau. noite, gente. Fiquem com Deus. Amém. Boa noite, boa semana, pessoal. Até segunda. Fica com Deus.